Bom, crianças, vamos para a nossa próxima aula então. Essa aula agora vai ser uma aula que nós vamos falar sobre produção de texto, tá? Para essa aula nós não vamos precisar de livro, nós não vamos precisar de estojo nem de caderno. O que eu preciso de vocês? Muita atenção, tá? Muita atenção, porque agora nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da produção de texto, e é um tema muito importante que nós precisamos, assim, tomar conhecimento, que a gente precisa entender direitinho. Porque essa questão da produção de texto, daqui para frente, nós vamos trabalhar muito. É muito importante que vocês tenham conhecimento, que vocês tenham domínio sobre esse assunto, tá? Então, o que eu preciso de vocês? Atenção total no que a professora vai falar. Então, vocês devem estar se perguntando: nossa, professora, você está falando sobre produção de texto, mas o que é a produção de texto? Então, eu vou explicar. A produção de texto é quando a gente expõe, por meio de palavras, as ideias sobre qualquer assunto, tá? Então, tem um assunto lá, alguma coisa que eu ouvi, algum tema, e eu vou expor todas as minhas ideias sobre aquele assunto por meio de palavras, de pensamentos, no caso. Só que o que acontece? Na produção de texto, primeiro a gente faz o quê? A gente descobre, né, a gente escolhe lá um assunto, nós organizamos as nossas ideias sobre aquele assunto e aí a gente vai falar sobre aquele assunto. Só que o que a gente faz? Ao invés da gente falar só pela boquinha, a gente vai escrever sobre o determinado assunto que está sendo proposto naquele momento, tá? Então, além de ser importante a gente saber fazer a produção de texto para expor todas as nossas ideias com clareza, é muito importante que a gente aprenda e treine essa questão de produção de texto, porque o que acontece? Ajuda também com que nós consigamos nos expressar melhor. A produção de texto, ela nos ajuda nós falarmos, expressarmos aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente quer falar de uma melhor maneira, porque a gente faz um treininho e consegue ter uma sequência lógica, uma explicação melhor daquilo que nós gostaríamos de estar, no caso, nos pronunciando, falando. Tá meio estranho? Não precisa apavorar, tá? Nós vamos dar continuidade e vai melhorar. Aí, que eu trouxe para vocês? Para que a gente consiga, assim, expor as nossas ideias em palavras, de com uma forma mais clara, para que a gente consiga nos pronunciar, nos expressar de uma maneira melhor. Isso tudo, ela não acontece da noite para o dia. É como eu sempre falo para vocês. Isso requer o quê? Dedicação, requer empenho da nossa parte. Não é da noite para o dia que eu vou fazer uma boa produção de texto. Não, eu preciso me dedicar, eu preciso fazer alguns treininhos, conhecer mais sobre o assunto, para que eu fique legal nessa situação, tá? E para isso, além da dedicação, né, além do nosso empenho na hora de produzir um texto, nós temos que conhecer algumas regrinhas que nos ajudam nessa produção. Então vamos falar um pouquinho sobre ela? Olha só, eu trouxe aqui algumas dicas. Lógico que tem muitas coisas que a gente pode falar para conseguir fazer uma produção de texto legal, mas eu trouxe algumas dicas para ajudar vocês, tá bom? Então vamos imaginar que a professora está pedindo para vocês, coloca lá o tema, produção de texto. Faça uma produção de texto. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, tá? É lembrar assim, que a escrita, quando eu vou, lógico, eu vou me planejar, eu vou pensar sobre o assunto que eu vou escrever, né? Então eu pensei lá, nossa, eu vou falar sobre as férias que são divertidas. Então esse vai ser o meu tema. Falar sobre férias. Nossa, o que eu posso falar sobre férias? Então eu vou pensar e vou começar a me planejar do que eu vou estar contando ali sobre as férias, tá? Na hora que eu for
falar sobre essas férias, que eu for contar a historinha dessas férias, eu vou organizar essa ideia na minha cabecinha, só que eu vou falar, não vai ser de uma forma oral, vai ser de uma forma escrita. É como se eu estivesse falando com o texto. Eu estou escrevendo no texto para depois uma pessoa estar lendo, tá? Então, o que eu preciso? Primeiro, lá, eu preciso conhecer o tema que eu vou falar, me planejar sobre o que eu vou falar daquele assunto, e aí eu vou começar a escrever. Quando eu começo a escrever, olha o que essa regrinha traz para a gente, ó. Deixa eu pegar aqui o laser. A escrita de um texto jamais poderá ser amontado de palavras, escrita sem organização e sem sentido. Então, eu não posso, na hora de começar a escrever um monte de palavras junto, juntar uma palavra com a outra. Não, eu preciso ter um cuidado, né? De como eu vou escrever, dar o espacinho nas palavras corretamente, tá? Então eu preciso ter essa organização na minha escrita para que o meu texto ele fique claro, para que o leitor do meu texto compreenda aquilo que eu estou escrevendo. E aí, depois que eu já escolhi lá o título sobre o que eu vou contar, né? O que eu vou escrever na minha historinha, eu já sei que eu não posso amontoar as palavras, né? Eu vou começar o quê? A produzir o meu texto. Vou começar a escrever a minha historinha. O que eu preciso lembrar? Além de eu não poder amontoar todas as palavras, eu preciso lembrar daquelas regras ortográficas que nós a gente já vem falando sobre isso, né? Então, primeira coisa, quando eu vou começar um texto, o que eu preciso fazer? Deixar o parágrafo. Olha, dois dedões. Começar esse texto com letra maiúscula. Preciso utilizar a vírgula, né, para dar uma pausa ali no meu texto, para separar algumas palavrinhas das outras e usar a ortografia corretamente. Então, pensar como eu vou escrever aquela palavrinha. Será que essa palavrinha se escreve com S, com Z, com dois R's? Será que é um substantivo próprio, que eu vou escrever com letra maiúscula? Então, a gente tem que lembrar daquelas regrinhas ortográficas que a gente já vem falando há algum tempinho atrás, né? E aí, o que ele fala aqui, ó? Os parágrafos, os parágrafos servem para evitar que as ideias fiquem desordenadas. Então, ó, comecei um assunto, eu vou e eu falo sobre aquele assunto. Comecei a minha historinha. Quando eu termino a primeira parte da minha historinha, ponto final. Então, o que eu vou fazer? Ponto final, parágrafo na outra linha. Dois dedões. Então, eu vou organizar as minhas ideias para que o meu leitor ele consiga ler o meu texto e consiga entender sobre o que eu estou falando, tá? E aí, sobre os sinais de pontuações que, nossa, professora, de novo você vai falar sobre isso? Sim, porque ele é muito importante na ortografia, tá? Trouxe aqui novamente algumas revisõezinhas para que quando vocês forem fazer as produções de textos, vocês lembrarem deles direitinho. Então vamos lá. O travessão marca a mudança de fala do personagem. Então, se na minha história tem um personagem e ele vai falar alguma coisa, eu tenho que usar o travessão, que é esse sinal de pontuação. Dois pontos serve para indicar o momento em que o personagem irá falar. Então, vamos supor que lá na minha história, né, das férias divertida, então eu vou falar assim, ai, nas minhas férias, muito divertida, fiz uma nova amizade, e esse novo amigo se chama João. João, quando me encontrou, disse: dois pontos. Aí lá eu vou lá na próxima linha, parágrafo, travessão, e vou escrever o que o João me disse, tá bom? Aí nós temos o ponto de interrogação, que é quando o personagem ele vai fazer uma pergunta, e o ponto de exclamação, que é um sentimento, uma emoção na fala do personagem, tá? E aí,
o que acontece? Eu trouxe aqui um finalzinho para vocês. Olha, aquilo que você pretende dizer precisa estar claro para que o leitor possa compreender sua mensagem. Neste caso, está incluso a questão da ortografia. Ela deve ser legível em todas as ocasiões. Então, foi o que a gente já vem falando desde o comecinho aqui da aula. Preciso organizar as minhas ideias sobre o que eu vou falar. Depois que eu organizei as minhas ideias, então eu vou começar a escrever o meu texto. Lembrando daquelas regrinhas. As palavras não podem ser amontoadas, né? Eu preciso usar ali a ortografia correta, parágrafos, sinais de pontuação. E a minha letra precisa ser legível, ou seja, eu preciso caprichar na minha letra para que o leitor consiga ler aquilo que eu estou escrevendo, aquilo que eu estou pensando, tá? E também, que para que vocês nunca o esqueçam, que nós já falamos sobre isso, toda historinha, toda produção de texto, ela tem que ter um começo, é onde começa toda a nossa história. O meio, o meio é onde a nossa história está se desenvolvendo, está acontecendo alguma coisa ali, alguma problemática, alguma situação que você está trazendo para a gente. E o fim, que o final é a solução de toda aquela história, é o desfecho, é como terminou toda aquela situação ali que estava no meio da história, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês algumas diquinhas que vocês podem utilizar na hora de escrever, de produzir um texto, tá? Quando eu vou começar um texto, eu sempre tenho que começar dando um sentido, né? Então, o que eu posso escrever na hora de começar um texto? Posso escrever assim: era uma vez uma criança que estava muito feliz. Parará, parará. Certo dia, em um local muito distante. Parará, parará. Um dia, Mariazinha foi passear. Ou, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. Então, aqui, ó, são algumas opções, algumas ideias de como vocês podem começar o texto de vocês, tá? Então, precisa ter, ó, uma organização. Então, nós temos que usar algumas regrinhas, algumas palavrinhas que dê sentido ao começo da nossa historinha. Lá no meio da nossa história, depois que eu já escrevi todo o começo da história, eu vou para a parte do meio da história, tá? No meio da história é onde vai acontecer ali a problemática, vai acontecer a situação da história, né? Então, no meio, a gente pode usar assim, ó, para dar nela lá no parágrafo, quando a gente começa ali o segundo parágrafo. Então, tananã, 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 ou de repente, quando, em seguida, neste momento, a partir daí, depois de, antes de. Pessoal, isso aqui são algumas opções para vocês terem uma ideia, tá? Se tiver outra ideia na cabecinha de vocês, desde que faça sentido no seu texto, pode utilizar. E trouxe aqui como que vocês podem iniciar o último parágrafo do final da história, tá? O final da história é o desfecho, é toda a solução ali, né? A resolução da nossa história. Então, ó, foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso, porque. Então, aqui são algumas opções que vocês podem utilizar para começar. Não é uma regra fechada, lembrando que é só uma ideia, tá? E aí, se ficou muito estranho tudo isso que eu falei, eu trouxe esse exemplo aqui para clarear a cabecinha de vocês. Só um minutinho que eu vou tomar minha aguinha. Muito importante tomar aguinha, viu, pessoal?
A gente, hidrata as cordas vocais, hidrata nosso corpo. Mas vamos lá, não é sobre a aguinha que nós estamos falando, né? Então, aqui, vamos imaginar que vocês vão fazer uma produção de texto, e aí vocês teriam que escrever, né, uma produção, uma história, de acordo com essa figura que está aqui, tá? Vamos imaginar que eu coloquei essa figura, escrevi, era uma vez. E aí, eu vou falar para vocês, crianças, façam uma produção de texto de acordo com essa figura. Então, vocês vão começar a escrever a historinha de vocês. Primeira coisa que vocês vão fazer, nossa, vou olhar essa figura, eu vou imaginar, vou organizar as minhas ideias do que eu posso escrever sobre isso que eu estou vendo aqui. Então, já organizei todas as minhas ideias, tá? Então, vou começar a colocar no papel. Olha como que eu posso começar. Era uma vez, eu vou continuar, tá? Vou dar um exemplo aqui, Era uma vez uma princesa e um príncipe. Aí mais uma opção, que vivia em um lindo castelo. Só que perto daquele castelo existia também uma grande torre. Olha aqui, o meio da mesa aqui foi o começo da minha história, tá? Agora eu vou para o meio, Todos achavam que aquela torre seria para a princesa, porque naquele reino existia um feitiço muito grande. Disseram que a princesa, quando completasse 15 anos, seria presa naquele castelo. Olha só, tá vendo? Olha a problemática da minha história. Aqui no meio da história está acontecendo toda a situação do texto ali. Até que um dia, um jovem príncipe ouviu essa história. Ele resolveu ajudar aquela linda princesa. Pegou todo o seu tesouro e foi para o reino. Então, quando chegou lá, ele ofereceu todo o seu tesouro para a bruxa feiticeira que tinha lançado o feitiço e pediu que, em troca, a princesa não seria presa naquela torre. E assim, todos os habitantes do reino ficaram muito felizes. A bruxa, que era muito gananciosa, aceitou o tesouro do jovem príncipe e tirou aquele feitiço da princesa. A princesa ficou tão grata e se apaixonou pelo príncipe. Eles casaram e viveram felizes para sempre. Fim. Tá vendo? Tia Dani criou uma historinha aqui na minha cabeça. E aí a gente, com aquilo que a gente criou, nós vamos escrever no papel, tá? E aqui dá para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Começo, meio e fim da história, tá? É essa organização que vocês precisam ter na hora de uma produção de texto. Então, quando a professora pedir para vocês produzirem um texto, vocês vão imaginar uma situação, uma história e vão escrever no caderninho de vocês. Então, já, na próxima aula, nós já vamos treinar essa questão da produção de texto, tá? Lembra tudo bonitinho, certinho do que a professora falou para vocês. Até já!